Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que acabou de parar no estacionamento do Projac e viu uma pequena confusão ali. Você andou falando mal da minha atuação, Fábio, da minha atuação no canal. Não, Larissa, fica um pouco mais no meio, fala com uma intensidade um pouco mais forte. A luz tá boa? A luz tá boa? A gente não está brigando, a gente está replicando a coisa que é o assunto da semana, que são os bastidores da novela Vale Tudo, né? Deu confusão, né? Deu confusão. A confusão está. Aliás, até esse vídeo ao ar, pode ser que já tenha pesado mais ainda o clima. E aí, enfim, deu confusão. Cauã Raymond aí tá sendo acusado de supostamente brigar com colegas de elenco, supostamente dirigir colegas de elenco, ter um suposto comportamento machista e tal. Enfim, tá tendo confusão. Olha, o tema mude de profissão ou saia da minha vida. Para você que não está acompanhando essa treta, a gente desenhou uma linha do tempo seguindo a ordem que as notícias foram saindo, que acho que é a melhor forma da gente compreender o que está acontecendo. A gente tá deixando a fofoca aqui, né? Fazendo pra você a fofoca explicativa mesmo. Para esse vídeo ser acessado no futuro, quando as pessoas quiserem saber o que aconteceu nos bastidores daquela novela que o elenco inteiro saiu tretado. Aí vem pra gente. A do Sétimo Guardião. O vídeo do Sétimo Guardião até hoje tem gente lá. O da Camila Queiroz também vai bem. Beijo, Camila Queiroz. Tudo começou numa suposta discussão no estacionamento. E quem noticiou isso foi o Valmir Moratelli, da coluna Gente, da revista Veja. E a revista Veja não tá lá só cobrindo as coisas de política, ela também tá fazendo fofoca e falando de dramaturgia. Aí o Valmir, ele noticiou que o Cauã Raymond e a Bela Campos, que são os intérpretes do César e da Maria de Fátima, eles teriam discutido no estacionamento do Projac. Eu já acho baixaria discutir no estacionamento. Tantas formas de você discutir, você vai publicamente no lugar, mas aí o colunista explicou toda a situação. Ele falou que a Bela Campos teria inclusive levantado o dedo pro Cauã, tal qual Maria de Fátima indo brigar com seu pai. O colunista disse que a Bela teria ido tirar satisfação do Cauã após saber que ele supostamente teria reclamado da atuação dela para a direção da novela. Quando eu vi essa notícia, eu falei, nossa, estranho, né? Porque quem é o Cauã para ir reclamar da atuação de alguém? Eu achei até que poderia ser falso, né? Mas aí a gente viu várias outras fontes corroborando e trazendo novas informações sobre esse caso. Depois disso, a dona querida Carla Bittencourt, do Léo Dias, soltou que, na verdade, essa briga tinha começado antes disso daí, né? Já na preparação de elenco da novela. Eles já vinham se estranhando, supostamente Cauã ali e Bela estariam se estranhando desde o começo da novela. A colunista falou, né, Dona Carla disse, que a Bela teria apresentado uma queixa sobre o comportamento do Cauã, né, tanto para a direção da novela, né, para o Paulo Silvestrini e amigos, quanto para o compliance da Rede Globo. O que é compliance? É o lugar que as pessoas vão para falar, este meu amigo está passando de todos os limites, por favor, né? Para fazer denúncia mesmo, assim. O negócio, quando uma coisa escala demais, você não consegue resolver com a pessoa, você acha que ela passou de limites aceitáveis, você vai para o compliance. Em casos que já foram para o compliance na Globo, só coisa legal. Zé Maier e Márcio Smelly. Esses são casos de compliance. É isso que dá para vocês entenderem o que geralmente para em compliance, né? Enfim. Ela teria reclamado que o Cauã era o quê? Debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista. Eita. Bem tranquilo, bem legal, bem gostoso. Ela preencheu todo o espaço de denúncia, ela conseguiu já preencher, né? Sim. Uma denúncia só. A Bela, ela não teria só feito. Aí sempre tem um que pergunta, mas por que ela não foi falar com ele antes? Dizem que ela, inclusive, falou com ele antes, sim. E aí depois foi falar com o Paulo e com o compliance. Aí, diz que desde então, pesou o clima, né? O que acontece quando você fala mal, né? Ou você reclama, ou você diz que seu colega de trabalho está tendo ali atitudes que ele não deveria?
o clima pesa. E aí diz que eles não estão se falando, né? Supostamente não estariam se falando. E que eles só estão gravando as cenas e estariam evitando a todo custo deixar os dois juntos, assim, tipo, tá esperando pra gravar. Não tá junto. Só entra pra gravar, sai e vai fazer outra coisa. Aí, isso eu acho curioso, porque, assim, aí saíram essas notícias, aí todo mundo tá falando, como é que vai ser a novela? Porque tem o caso que a novela é um remake, né? Se fosse uma novela inédita, mata um personagem, bota junto com uma outra pessoa. Como é um remake que quer seguir minimamente a história do original, então os dois têm que ficar juntos. Inclusive, depois que começaram a sair essas notícias, meu amigo Renan mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando, Fábio, eles ficam juntos muito tempo na novela? Aí eu falando, amado, eles ficam muito juntos. Até a última cena, meu amor. Até a última cena é com eles juntos, né? Então. A última cena, inclusive, é cinema. Literalmente né, figurativamente, porque é baseado, inclusive, num filme. Assim, vai ficar difícil pra Manuela Dias se der problema com o Cauã, porque aí teve gente que falou, eu vou até soltar esse parênteses, coloca a Bela pra ficar com o Olavo. O ator não vai dar, gente. A gente, infelizmente, não vai poder trazer a Bela pra ficar com a Fátima pra ficar com o Olavo. Não, né? Acho que não é você precisaria de um ator, acho que de um pouco mais de estofo, né? Pra ter um papel de tão grande importância. Sei lá, eu pensei até numa alternativa. Elimina o Cauã e traz o Franklin de volta e ele ocupa o espaço que era do César. Mas mesmo assim, ia ficar um remendo tão mal feito que ia deixar escancarado que a Globo não conseguiu conter os seus atores nos bastidores, né? Então aí não tem muita solução. E também teve gente falando, nossa, mas eles não são profissionais, porque, sei lá, a Guta Stresser detestava o Pedro Cardoso depois de um tempo, e eles conseguiam gravar de boa. Enfim, eles não deixavam transparecer muito na TV, mas assim, obviamente que o clima não é gostoso de gravar com uma pessoa com quem você já se desentendeu, né? E tem o fator também que a Guta Stresser e o Pedro Cardoso são bons atores, né? Então eles conseguem disfarçar... Não, com todo respeito. Nada, mas temos aqui algumas pessoas com algumas pequenas limitações de atuação que talvez não consigam disfarçar em cena, né? Nada contra, estou gostando do trabalho deles na novela, mas há limites. Mas vamos continuar a historinha aqui. Vamos continuar. Segundo informações que vieram do Santo Nascimento lá do Na Telinha, a Globo tá preocupada que essa treta pode afetar a novela. O que ela tá certa, porque a gente tá aqui o quê? A gente tá falando da história, dos desdobramentos da trama? Não, a gente tá falando de barraco de bastidor. Que é coisa que a gente fala o quê? De novela que não dá certo. Que aí os bastidores sempre são muito queridos, né? E aí a Globo tá preocupada com isso. E, segundo o Santo Nascimento, no dia que rolou essa treta, que saiu a matéria da Veja e tudo mais, a Bela e o Cauã tinham muitas cenas pra gravar juntos, inclusive cenas de amor intenso, e aí a Globo teria achado melhor adiar essa gravação. Vamos deixar os ânimos se acalmarem aqui, né? Então, e aí, depois disso, uma das outras histórias, né, que saiu, quer dizer, depois que começou a sair foi história atrás de história de porque eles teriam se desentendido. Uma das outras razões pelas quais eles teriam se desentendido é o fato do Cauã ter tentado dirigir a Bela, dirigir em cena, assim, como diretor, né? Olha. Pegando o lugar do Paulo Silvestrini. Segundo, ainda o Valmir Moratelli da revista Veja, que trouxe, né, ali a primeira denúncia, falando da discussão do estacionamento, nas primeiras gravações, ali logo no começo, o Cauã teria tentado dirigir a Bela. Falar, fica mais pra cá, não sei o quê, fala desse jeito, né? Enfim, imagino que ele tenha dado dicas. E aí, né, é onde ela devia ficar, como fazer interpretar e tal. E aí ela teria respondido a seguinte frase, canetadas Bela Campos. Sou igual mulher grávida, todo mundo quer dar conselho, mas só faço o que eu quero. Caramba, eu consigo imaginar esse diálogo acontecendo. Eu imagino que isso já aconteceu direto naquela primeira cena deles no bar, já. Quando a Maria de Fátima chega e tudo mais. Talvez já tenha ali o Cauã falando, senta dessa forma. Fala com essa vontade aqui. Eu confesso que eu sempre achei o clima dos dois estranhíssimo mesmo na novela. Tinha alguma coisa que eu não sei, eu não
um ar pesado. Ele sempre falando com um deboche muito maior do que o César sempre falou, mesmo no texto, porque o texto é igual ao original, então aqui nem tem problema eu comparar, porque tem frases que são iguaizinhas. O César nunca falou com esse deboche da Maria de Fátima. E ali tinha uma coisa, então acho que realmente houveram questões. Se eu pudesse, né? Eu acho que os dois apresentam personagens diferentes da versão original. O César Sim. agora é mais debochado, acho mais cachorro, mais safado. Ele tem uma pequena preguiça de estar fazendo aquilo. Um negócio de, ai gente, vamos fazer isso logo. Ele tem vai de qualquer jeito aqui. Esse ar. Não estou falando que o Cauã tem esse ar, mas ele transmite isso no César. E a Bela Campos, ela tá fazendo uma Maria de Fátima mais... Não vou falar isso como crítica, mas mais caricata, mais debochada, que eu acho que é o jeito certo de você interpretar esse tipo de personagem hoje em dia. Que a gente vê que as pessoas próximas da Maria de Fátima da vida real são desse jeito. Então eu acho que tá super condizente. Então os dois já têm essa diferença. E, enfim, aí tá rolando um choque de monstro aí, né? Tá, é choque de monstro. E aí também, quando você puxa um negócio, começa a vir um monte de coisa. Segundo a Carla Bittencourt lá do Léo Dias, a Bela Campos... Aí já começaram a trazer mais fofoca, né, de bastidor geral, né? A Bela não é uma das mais queridas dos bastidores de Vale Tudo. Aí aqui é complicado, porque a Bela Campos foi muito atacada antes da novela, porque muita gente duvidou que ela teria capacidade de fazer personagem e tudo mais, mas mesmo depois de estrear e ela estar bem no papel, ainda tem muita gente reclamando dela, atacando ela, enfim. Gente, esses dias me mandaram mensagem pra me perguntar por que eu falo bem da Bela Campos. Nossa, outro dia eu tava falando, ela arrasou na cena tal, não sei o quê. Aí a pessoa, nossa, eu queria que fosse a Valentina Hersage. Gente, já tem um mês de novela no ar, supera, não vai ter outro elenco, não, sabe? Sim, a gente não pode ver de si, né? Eu também queria que o Chai Suede fosse meu marido, mas não tem como. Então, assim, eu vou... Tem que ver minha vida. Fontes da Carla Bittencourt, não minhas, da Carla Bittencourt, é bom a gente especificar isso, né? Porque a gente só tá trazendo informação aqui. A gente tá comentando apenas jornalistas. Ou mensageiro. Fontes da Carla Bittencourt disseram que desde Vai na Fé, a Bela Campos é um pouco estrelinha. Ela é um pouco blasé nas gravações. Isso começou principalmente depois do noivado dela com o MC Cabelinho, que teve até aquela matéria no Fantástico, né? Eles foram na casa deles, eles falaram sobre o amor verdadeiro deles e tudo mais. Aí ele foi lá e... né? A Carla Bittencourt, agora a fonte não é nem uma fonte da Carla, é a própria Carla. A Carla Bittencourt, ela contou que num evento de moda que ela estava presente... ela viu a Bela Campos recusando a dar uma entrevista para um veículo. E ela falou, ai gente, eu estou de férias. E segundo a Carla, isso foi na reta final de Vai na Fé. Ela já tinha terminado de gravar, né? Então, seria bacana dar uma entrevista. Mas segundo a Carla, ela recusou a dar essa entrevista. E a Carla Bittencourt também, que estava presente na festa de lançamento de Vale Tudo, nós não estávamos lá porque a Globo não chamou a gente. Mas a Carla foi convidada. E aí ela comentou que... E isso não foi só a Carla que falou, vi mais jornalistas comentando isso. Que a Bela Campos, ela chegou muito tarde na festa. A festa começou, 7 horas da noite. A Bela chegou lá, ficou num espaço reservado, sabe? E aí só foi falar com a imprensa muito tarde. Então, esse ar blasé da Bela Campos também está sendo denunciado. Essa história aí dela ter chegado tarde na festa e tal, realmente foi bem comentado, né? As pessoas não curtiram mesmo, não. O resto a gente só tem que... O resto é Carla que tá falando, né? Enfim, não sei. Mas tem mais coisa do Cauã. Ai, meu Deus, voltamos pra ele. Voltamos pro Cauã. O Cauã supostamente teria discutido também com Humberto Carrão. E é muito interessante a razão de por que isso aconteceu, né? De novo, o Valmir Moratelli tem muita fonte. Este rapaz da coluna Gente... Ele tem alguém que trabalha só para passar a notícia para ele. Impressionante. Tudo ele sabe. O Valmir tem segredos que fariam estrago, né? Fariam estragos. Estragos, né? Eu amo essa musiquinha. Enfim. Segundo o Valmir, o Cauã teria brigado com o Humberto Carrão pelo seguinte motivo. O Humberto Carrão é essa pessoa que gosta de ficar lá pegando. Isso...
eu vou fazer um adendo aqui. Não estou falando nada de Humberto Carrão, mas assim, em geral, homem que gosta muito de flertar é uma coisa natural deles. Quando você vê, ele já enfiou a mão. Assim, ele já tá aqui, ele já tá com o braço aqui. Parece que é um movimento natural, às vezes, de um esquerdomacho, sabe? É uma coisa que, assim como ele anda, fala, ele coloca a mão na sua cintura quando você vai abrir a porta. É a coisa deles. Não sei como que acontece, mas quem já viveu sabe. Aí, ele tem essa mania com todo mundo, aparentemente é um reflexo de movimento que ele tem, então ele fala pegando. Falou com o Cauã pegando, o Cauã falou, não gosto disso, amigo, não gosto que me toquem no braço. Falou igual o Fernando Pessoa, né, no poema Minha Rap, não gosto que me toquem no braço. Aí, tudo bem, passou. Aí diz que numa outra vez, Humberto Carrão foi lá e de novo, né, enquanto reflexo de movimento, botou a mão, você quer? Aí ele falou, não, já falei, não gosto que me toquem no braço. E ameaçou sair supostamente teria ameaçado partir para a agressão. Gente, olha, longe de mim de defender Cauã Raymond. Ninguém, né? Ninguém aqui tá defendendo, inclusive. Não. Mas nessa situação, eu sou contra a pessoa que fala pegando. Eu não gosto de gente que fala pegando. Se começar a pegar a mim, eu já me afasto. Não quero não, sai daqui. Ainda mais um chato como Humberto Carrão, com todo respeito, bonito, mas é chato. Eu falei, é reflexo de movimento de esquerdomacho isso. Tem uns que, assim, você vê que o cara, quando você vê, ele já tá falando aqui, na mão. Porque é o que ele tá acostumado a fazer. E, em geral, as mulheres que estão a fim de pegar ele não reclamam, né, também, que ele falando e pega. Muita gente, inclusive, deu seus relatos nas redes sociais quando foi falar dessa coisa, falando, eu adoraria que Humberto Carrão pegasse em mim. Eu não sei se eu adoraria, porque assim, eu não gosto que a pessoa comece a pegar em mim já desde assim, do nada. Eu não acho legal. Pois é, mas não tudo gosto. bem. Embora já teve pessoas que já chegaram pegando, já pegavam na mão da cintura e dá uma derretida. Porém, no caso aqui, o Carrão, acho chato. Então eu ficaria, sai daqui, não bota a mão em mim. Mas não partiria pra agressão, não. Também não. Aí eu acho que já passou do clima. Eu ia fazer assim, né? O ombrinho aqui. Tipo, saindo aqui um pouco, né? Aqui. Que é o que eu faço geralmente quando a pessoa corre. Eu faço assim, um ombro. Aí se ele não for muito chato, a gente volta o ombro, né? É assim que a gente faz. Bem, aqui estamos num vídeo, mas muita gente vê os vídeos aqui do Coisa TV, às vezes só ouvindo, às vezes tá limpando a casa e deixa lá tocando. Legal disso, mas agora eu quero que você volte pra frente da televisão, porque temos imagens pra colocar aqui pra gente falar. É aquele momento de Vale Tudo original que começava o tan, sabendo que tem uma cena tensa. Imagine que tenha essa trilha sonora. Muitas pessoas, depois dessas denúncias, começaram a publicar stories e pessoas que têm relação com os envolvidos da treta. Uma delas é Mariana Goldfarb, ex de Cauã Raymond. Ela postou esse story de fundo branco e só um texto, que é o que você faz quando você quer mandar uma indireta bem direta. Ela disse: tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote. Eu bebendo ela. Toda vez que fala assistir de camarote me vem a música do... Então, Mariana Goldfarb, ela já vinha dando algumas entrevistas falando que ela tinha tido um relacionamento abusivo. Muita gente juntou isso com o relacionamento com o Cauã, porque era o último relacionamento que ela tinha tido, né? E ela foi em vários podcasts relatar algumas coisas bem complicadas que aconteceram com ela em um relacionamento. Então, juntando as duas coisas, as pessoas chegaram à conclusão que realmente o ex-tóxico que a Mariana se refere em várias entrevistas desde o término com o Cauã seria o próprio Cauã. Quem também postou coisa nas redes sociais foi Grazi Massafera, outra ex de Cauã, que ela apenas postou cafezinho e uma xícara escrito Lágrimas do Patriarcado. Claro que se alguém, qualquer pessoa chegar na Grazi, ela vai falar, não, só estou tomando meu cafezinho aqui. É aquele tipo de indireta que você posta, se alguém vai cobrar, você fala, não, estou falando outra coisa. Mas... Que é a melhor indireta. Sim, a melhor indireta. Na minha vida, eu só postei indireta assim, que aí a pessoa, quando ia me confrontar, falava, nossa, maluco, hein? Eu só posto indireta quando ela serve para mais de uma pessoa. Nossa, é horrível quando fazem isso com você.
Porque aí, se a pessoa vai falar, não, eu tô falando do outro caso. Eu gosto muito desse esquema também de postar direto. Eu também, sempre quero uma outra história. Uma vez me confrontaram, eu mandei um textão tão grande, falei, claro que não. Falei, meu, era uma outra história. Contei a história toda e era pra aquela pessoa mesmo, mas ela não precisava saber. Ou fazer uma indireta muito tempo depois. Que a pessoa também não se toca. Aí às vezes você tá. É uma forma de desabafar. Às vezes a gente fala pra psicóloga, sim, mas às vezes é uma rede social que resolve o nosso problema, né? Nós somos todos complexos enquanto seres humanos. Lembrando que a Grazi tem filha com o Cauã, então, obviamente, ainda que ela tivesse alguma coisa pra falar, ela não falaria em público, né? É o pai da menina, eu acho que tem todas essas questões envolvidas. Teve essa foto que foi compartilhada, inclusive, no nosso grupo do Telegram, dos membros do canal. Sim, grupo legal, inclusive. Considere tornar-se membro e fofocar com a gente. Tava Alice Wegman postando a delícia de trabalhar com quem a gente gosta. E marcou Bela Campos, Lucas Leto, a Carolina Dickman, que é, hein? E ela mesma aí, né? Então, isso veio bem no dia em que as pessoas estavam falando, nossa, ele é um mau colega de trabalho, não sei o quê. Lembrando que Alice Wegman já tinha se estranhado com Cauã Raymond em diretas de Instagram naquela matéria da Piauí que saiu sobre influenciadores que fazem propaganda de bet. Isso eu não lembrava. Ela postou um Reels e nesse Reels tinha o Cauã. E quando ela foi compartilhar o Stories, sabe quando a capa do Reels era justamente o Cauã? E ela fez uma crítica ali, eu não lembro exatamente qual que era a legenda, mas eu lembro que na época isso já ficou meio ruim, porque assim, todo mundo sabia que eles estavam gravando juntos, né? Que eles eram colegas de elenco. Então, já tinha pesado num climinha ali. Então, eu achei curioso que foi justamente a Alice que eu acho que já não, né? Aí juntou mais munição pra galera que tava achando que de fato era indireto. E se me permite um parênteses, o Lucas Leto tá tão gostoso nessa novela, nem caramba. Tá bonito, hein? Nossa, tá bonito. Passou no meu TikTok um vídeo dele ensinando a fazer sotaque carioca. Nossa, eu fiquei derretido como se fosse um homem botando a mão na minha cintura. Ó, vou ensinar pra vocês como fazer um bom sotaque carioca. Papo reto, pô, curte aí, não é segredo ainda. Nossa, incrível. O sotaque carioca tem algo. Se o Humberto Carrão falasse com o sotaque carioca pegando em mim, aí já era outra questão. Mas e se ele pegasse na sua cintura, falasse com sotaque carioca, que a indústria bélica deveria usar o dinheiro para fazer fontes de energia limpa? Aí a gente tem que mandar calar a boca, não tem jeito. Toma mais a sua cerveja. Aí eu tinha um ex, nossa, meio expondo, né? Quando ele começava a falar umas bobagens, aí ele era muito bonito, mas ele falava muita bobagem. Aí eu ficava tipo, assim, aí ele falava, é pra eu ficar quietinho? Aham. Aí é bom, você já educou. Alguns homens você tem que educar assim. Entender? Quando começa a falar besteira, você não reage. E aí ele pergunta, é pra eu ficar quietinho? Você... Sim. Agora que a gente já liberou o bom humor, agora a gente vai pesar um pouquinho o clima. Vamos pesar o clima. Outra pessoa que mandou o story foi Andréa Horta, que ela fez... Nossa, ela pesou o clima demais. Vai pesar total, gente. Se prepara aí. Ela fez par romântico com Cauã em Um Lugar ao Sol, aquela novela que a gente ama, né? Vocês não valorizam como deveria. Sem ironia nenhuma, viu, gente? A gente ama mesmo. Ela mandou o seguinte texto. Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau caráter é denunciado... Nossa. Perverso, mau caramba. Isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas. Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é, no mínimo, doloroso e revoltante. E isso acontece todos os dias. Porque ainda esses homens seguem impunes e fazendo o que fazem. Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor? Lembrando aqui que nada está dizendo que ela está falando de Cauã Raymond, nós não estamos afirmando que ela está falando de Cauã Raymond, apenas ela postou no dia em que as pessoas estão debatendo sobre essa figura de pessoas que são um pouco abusivas, enfim. Então, as pessoas estão interpretando como sendo uma mensagem para o Cauã, até porque ela fez o par romântico na novela Um Lugar ao Sol. Então, é isso, fica no ar. Vocês perguntem para a própria Andréia de quem que ela está falando.
O duro é que, assim, às vezes a pessoa ela se queima à toa, né? Assim, não tô falando que a Andrea se queimou. Mas, assim, ela arruma pra cabeça à toa. Porque agora todo mundo vai perguntar quem era, né? Porque ela Pois falou de é. maneira direta. Então, nessas horas, assim, ou você já dá nome aos bois logo de uma vez, você já fala o que é, ou, né? Porque aqui não foi aquela indireta que cabe pra todo mundo. Não é tipo você mandando pra um amigo, mas serve também pra um colega de trabalho, não é? Enfim, é uma situação complexa essa. Bem, agora eu vou falar só em áudio, porque isso aconteceu depois da nossa gravação, então isso aqui é um remendo do nosso vídeo. Mas a Alice Wegman, ela postou um story, que é um textinho, que dizia: eis uma regra feminista de vida. Nunca julgue um homem com base no tratamento que ele dá a mulheres que estejam o mimando ou elogiando. Preste atenção na reação dele quando uma mulher desagrada, discute com ele ou estabelece um limite. Aí se descobre quem ele é realmente. Então, fica aí o recado. Inclusive, a Ellen Clarice, que é a esposa do Júlio Andrade, que interpreta o Rubinho na novela, postou a mesma mensagem que a Alice Wegman. Então, fica aí o registro. E no nosso clube de membros teve lançamento de vídeo exclusivo para o pessoal do Plano Maneco, em que a gente continuou comentando a lista dos maiores brasileiros de todos os tempos, aquele programa do SBT. É isso, agora a gente fica sabendo quem foi o primeiro lugar, a gente lembra que teve prévias entre eles, que tipo, por exemplo, sei lá, se teve uma Princesa Isabel competindo com Santos Dumont pra ver quem que era mais importante. É isso, gente, dá uma olhada lá que eu juro que tá muito divertido. A Xuxa conseguiria fazer o Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas o Machado de Assis conseguiria fazer um Machado só pra baixinhos? Eu acho que não. Aí assim, também saiu que a Globo estaria tentando uma conciliação na situação, porque tem gente falando assim, eu vi na internet, mas o César nem é um personagem tão importante. Gente, o César é que não começou ainda, mas o César é uma ponte central se a Manuela seguir a mesma linha do original, e está seguindo em coisa, ela está sendo muito fiel ao original. O César, em a dado momento, se torna uma peça fundamental para que tudo em volta da Maria de Fátima, da Odete, etc., aconteça. Então, assim, meio que não tem como, a não ser que você faça uma imensa mudança na história, não tem como tirar o Cauã agora da novela. Então, assim, a Globo vai ter que fazer uma redução de danos se conseguir, né? E também não dá pra tirar a Maria de Fátima. Você não tem como tirar nenhum dos dois, eles são peças-chave na novela. Não é, ele quase não aparece. Ele pode não aparecer em tantas cenas, mas ele é fundamental em várias tramóias da Maria de Fátima. Em todas, eu acho que eu diria, né? Então, não tem como. E aí, segundo o nosso amigo Gabriel Wacker, da coluna Outro Canal, né? A Globo sentou com todo mundo para conversar. Já foi de O Sétimo Quarto. A última novela que teve uma reunião, que Deus a tem em bom lugar. Lembra que teve a reunião zona do elenco? Falou, vamos continuar fazendo suruba aqui ou não, né? O que tá acontecendo? Enfim. E aí, o Cauã, ele estaria preocupado, né? Diz que o Cauã teria tentado, né, entender o que rolou, e ele demonstrou interesse em resolver o caso. Bom, se fosse o Cauã, supostamente, né, acusado de todas essas coisas, eu também gostaria de resolver minha parte, porque, né, não tá pegando bem. Vai sujar a imagem dele, né? Segundo ainda o Gabriel, o Cauã estaria preocupado de ganhar a reputação de pessoa grosseira. Mau caráter, parará, que, né, já até aumentaram de grosseiro. Traz a lista a Horta, suposta lista da Bela Campos, da Andréa Horta. Da Andréa Horta é muita coisa. O Gabriel também falou que o Cauã teria comentado com a Bela que a química do César e da Fátima não tá tipo 1988. Aí eu vou ter que concordar com ele que, sim, infelizmente, não tá bem aquém mesmo. Não tá nada, tá esquisito. Mas aí também é via de mão dupla, né? Claro. Não pode falar, você, Bela Campos, não tá ajudando nessa química. Ele também não tá colaborando. Exato, são duas pessoas que fazem uma novela ali. E o Cauã, curiosamente, depois que começou toda essa história, ele foi lá e mandou flores pra quem? Ana Maria Braga. Ai, gente. Ele tinha sido entrevistado pela Ana Maria Braga uns dias atrás, né, falando da novela e tal.
Aí ele foi lá e mandou flores. E ele bem sabe que a Ana Maria Braga, né, agradece e tal, e ela mostrou, ela agradeceu, e aí ele é Cauã que manda flores para a Ana Maria Braga. Foi meio... Ai, gente, eu não teria feito isso. Muita gente falou que foi para limpar a imagem dele. Eu não vou falar isso, porém, ele sabendo que a Ana Maria Braga gosta de falar essas coisas, eu evitaria mandar, sabendo que ela poderia falar, e isso faria com que as pessoas pensassem que eu estou tentando fazer com que ela fale que eu sou uma boa pessoa. Faz sentido minha linha de raciocínio? Uhum. Sim, também não teria mandado, não. Não naquele dia. Teria mandado pra cá. E outra, né? Se ele quisesse só mandar flor pra Ana Maria, ele não sabe o endereço da casa de Ana Maria Braga. Ele não consegue. Tem que mandar via Projac no programa. Oi, gente, é o áudio do Fábio da edição de novo, agora para falar de uma outra atualização que apareceu, que a Carla Bittencourt postou uma notícia de que as gravações desta última quinta-feira, que iam ser entre o Cauã Raymond e a Bela Campos, elas foram canceladas, igual aquela outra notícia que a gente havia dado. A novidade é que tanto a Bela quanto o Cauã teriam se reunido com a Maury Soares, diretor de programação da Globo. Tipo, ele chamou eles pra conversar na diretoria, pra conversar, ó, gente, tem que resolver isso. E aí, a Maury teria supostamente pedido pra Bela Campos negar que isso tenha acontecido, essas tretas, e tentar abafar um pouco o caso. Segundo a Carla Bittencourt, a Bela Campos chorou. E isso desencadeou uma onda de solidariedade entre as pessoas que estavam presentes, segundo palavras da própria Carla Bittencourt. Segundo a colunista, a Bela, quando ela saiu do estúdio, ela foi aplaudida por colegas pela coragem de não se curvar e manter o seu posicionamento desde que fez suas primeiras reclamações. E Carlinha ainda citou alguns adjetivos que a equipe teria chamado Bela Campos. Teriam falado afrontosa, com personalidade, dona de si, corajosa. Então é isso, Bela Campos foi aplaudida. O que toda essa situação de Vale Tudo grita é o seguinte: curiosamente, novela com treta de bastidor é novela que não está dando bem. Porque se você vê o bastidor de Garota do Momento, é a galera fazendo festa fantasia. É uma alegria, né? Nos bastidores, de volta por cima, é a Jéssica Ellen ensinando a Drica Moraes a dar zoom num story. Dedinho, tamo aqui no dedinho. De repente você bota pra cima, vai no Mas close. onde é que tem esse dedinho? O quê? O dedo na bola, bicho. Mas essa bola tem em todo celular? São coisas legais. Agora, se vai pra Vale Tudo e você vê esse tipo de treta... Pesou o clima, né? Infelizmente, eu acho que pesou o clima. Quando eu falei, na verdade, eu falei no Twitter... que um chai suede teria resolvido o problema de todo mundo, não é por causa do Cauã atuar bem ou mal, não. É porque eu acho que às vezes o que faltou ali foi uma pessoa da panelinha, né? Por exemplo, se você botasse se fosse o Chai no lugar do Cauã Raymond, ele é amigo de todo mundo lá já. Então, assim, a chance de dar problema seria mínima, né? Porque é amigo de João Vicente de Castro, amigo da galera, amigo da Manu, né? É da galera. Eu acho ele seria o primeiro a botar a mão na cintura do Humberto Carrão, inclusive. Exato. Eu acho que é uma galera parecida. É muito o que Tânia Tumulto escreveu no Twitter. Você coloca um homem que fala, ai, bom dia, querida, não sei o que é o Humberto Carrão, junto com um pitch boy, que é o Cauã Raymond, dá choque de monstro. São culturas diferentes. Claro que, sendo atores, todo mundo tem que saber conviver e tem que, né, e óbvio, você não pode ter nenhuma grosseria, né, não pode passar do ponto e tal. Mas eu achei engraçado essa parte, assim, que realmente colocou uma pessoa... O Cauã era uma pessoa muito fora, né, aparentemente, daquela galera que fez Amor de Mãe, por exemplo. No Me Conte Uma Fofoca dos apoiadores da semana, eles brincaram que é tipo você botar uma pessoa da Faria Lima na Santa Cecília. Isso, eu senti um pouco isso. Eu acho que, assim, um Chay, um Rômulo Estrela até, eu acho, estaria mais ali alinhado com a galera, né? Eu acho que foi uma pessoa muito fora do... Eles não frequentam as mesmas festas. É tipo a Linda Quebrada perguntando pra Jade, da Mamba Negra, tipo, se ela já tinha ido. E ela falando de festa em Ibiza, é meio isso. E aí, o que a gente leva disso tudo é o seguinte... O Cauã é muito interessado em não sujar a imagem dele, até porque saem vários veículos que ele tá tentando se vender como showrunner, que ele não quer tanto continuar atuando,
que ele quer produzir série, lançar série, roteirizar essas coisas, e isso prejudica a imagem dele, né? Inclusive, essa seria uma outra treta que teria tido ali. Eu li, acho que foi na Carla Bittencourt, que ele teria, antes de começar a Vale Tudo, ele teria mandado para a Globo um projeto de uma série que chamaria Mata Mata, e em que ele seria ator, mas também showrunner, muito mais produtor executivo do que ator. E a Globo falou, meu querido, você tá para estrear Vale Tudo, seu papel é grande, não dá para você fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, a gente não vai fazer essa série. E diz que ele teria ficado chateado com isso, e ele teria começado o Vale Tudo com uma certa má vontade. São muitas coisas aí, gente, que aparentemente pode supostamente acontecer. Então é isso, se Vale Tudo não entregar na audiência, na repercussão, a gente sabe que os bastidores vão entregar. Então, de qualquer forma, a gente vai continuar falando de Vale Tudo. Exato, a gente tem essa cara de anjo, mas sabemos de fofocas que fariam estragos. E se você gosta de séries, novelas, reality shows, atores galãs que te dirigem na cena, fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais, estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Ai, Fábio, eu não tenho redes sociais. Então aí embaixo tem o link do nosso canal de transmissão do WhatsApp, que você pode entrar, ninguém vai saber que você está lá dentro, não se preocupe, a gente não vai ter acesso ao seu número, e aí você vai ser avisado toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. É isso, conta pra gente quem que você acha que está certo ou errado nessa história. Há notícias plantadas? Como que isso vai escalar? Até esse vídeo sair, já saiu outras 50 desdobramentos que a gente ainda não falou, que você vai comentar aqui. Enfim, fala pra gente, abre seu coração, diz se você também teria fofocas que fariam estragos. É isso, e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.